Boa noite. Que boa noite, morto. Estão com sono? Comeram coxinha fluidificada e ficaram assim bem zen. Tá um boa noite muito fraco. Boa noite. Ah, sim, agora. A palestra de hoje, nós temos o tema Entendimento, do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, psicografado pelo Espírito Emmanuel. E eu vou ler o trecho desse texto para que possamos dialogar com esse texto e falar essa noite aqui sobre o significado do entendimento. O cultivador do campo não prescinde do arado com que sucará o corpo da gleba. O estatutário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore à ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais, protetores de sua senda, não dispensará o entendimento por alicerces do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Categorizamos-nos bons ou os maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energias eletromagnéticas com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos, por atividade reflexa, o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz, com que se alteiam para os cintos de evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridão do abismo. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado, se a nós projetarem sobre a existência. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, com o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade do segundo. E assim como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-lo. Apequenar-se para ajudar sem perder a altura é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Entretanto,
Só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina e expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Eu fiz questão de ler o texto enfatizando alguns parágrafos, porque quando vamos falar de entendimento, o que me vem e o que me chama a atenção foi um momento, uma experiência que eu tive quando eu cheguei a essa casa. A minha sede de conhecer o Espiritismo quando aqui estive era de buscar como uma bengala para a solução dos meus problemas. Aqui adentrei cheia de problemas e querendo, nesta casa, encontrar a solução. Mas o que me chamou mais atenção, porque já aguçava o meu espírito, era exatamente que bulirou o meu entendimento. Foi buscar o conhecimento. Essa casa, como muitas outras hoje, muda o conceito do espiritismo de apenas buscarmos os fenômenos, de estarmos presos ao fenômeno, de buscar a solução através do fenômeno. O entendimento é perceber-se, é estudar, é dialogar com os textos encontrados, dialogar com o autor de cada literatura. Quando começamos a ler e a estudar, é preciso o diálogo com o autor. Quando estamos lendo um texto, para o nosso entendimento, é importante que a gente faça a reflexão em cada parágrafo. O que esse texto quer me dizer? O que Emmanuel queria dizer com esse entendimento? Em alguns trechos nesse texto, o que ele fala sobre entendimento? O que temos conhecimento hoje da terceira revelação. Vocês sabem que a primeira revelação foi Moisés com os 10 mandamentos no Antigo Testamento. A segunda revelação, Cristo, que diz: não vim destruir a lei, mas enfatizá-la, ensiná-la, através do exemplo. Mas ainda assim não houve entendimento. Por quê? Cristo falava com parábolas e metáforas e não estava ao nível de compreensão. Estamos evoluindo. Essa evolução, ela é gradativa, muito gradativa. E nós todos já passamos por várias fases. Nós viemos dos 4 reinos, que Leon Denis diz muito bem, na pedra dormíamos. No vegetal, sonhamos. No animal, movemos-nos. No hominal, despertamos. Mas esse despertamento ainda não foi o suficiente. Porque lá os primatas, os ancestrais anteriores aos Homo sapiens, os neandertais, eles tinham um crânio grande, a cabeça craniana grande e a massa cefálica pequena, e era desenvolvido apenas para a visão e a sua locomoção. Era a necessidade da época. O espírito ainda não tinha o entendimento suficiente. Ele não sabia distinguir-se, perceber-se. Ele estava adaptando-se, começando a descobrir-se
Aí vem o Homo sapiens, que já começaram a desenvolver o cérebro e desenvolver a mentalidade e a consciência. E começaram a aprender e a usar a sua criatividade. E a partir daí, começa o entendimento. Mas ainda assim, somos pobres. Pobres, muito pobres ainda, do que é essa conexão. Porque ainda estamos aqui buscando fenômenos. E nós somos um fenômeno. Eu sou espírito, vocês são espíritos. É esse entendimento que a terceira revelação vem nos trazer, que é o espiritismo. E agora, não posso precisar de quando, a partir de quando muda-se esse conceito, o espiritismo sai dessa ideia de religião, porque as pessoas ainda buscam o espiritismo como uma religião. O espiritismo não é uma religião, é uma ciência. É para ter o entendimento de quem somos, de nossas capacidades. É nesse momento que o espiritismo entra. E hoje muda-se os conceitos nas casas espíritas. Preocupa-se em botar em sala de aula, de fazer com que o indivíduo busque conhecer-se. As palestras são invocadas para que você busque o autoconhecimento e perceba-se. É essa a obrigação do espiritismo. Não de levar aos fenômenos. As pessoas, quando chegam aqui, ficam loucas para participarem das mediúnicas. Não queiram participar das mediúnicas. Queiram compreender-se como espírito, sentir-se espíritos. Façam uma trajetória desse conhecimento, desse entendimento. Como eu vou me perceber espírito? Para de olhar para o outro e buscar as consequências no externo. Olhe-se no espelho, veja-se, enxergue-se. É esse entendimento que o espiritismo chama. É esse entendimento que queremos fazer com que as pessoas percebam na sua busca que é individual. As minhas experiências são minhas. Ainda que relate aqui para vocês, elas são únicas, são minhas. Vocês têm que buscar as experiências de vocês para ter o entendimento. Para ampliar essa capacidade de perceber-se espírito e dessa força interna, porque nós não somos o externo, nós somos uma conexão com o divino o tempo todo. E a gente precisa ir para uma casa espírita receber uma mensagem de um espírito para dizer que a gente está fazendo, está acontecendo, que sua vida vai mudar, que vai acontecer. As pessoas ainda estão buscando isso. Para com isso. Você tem a capacidade de centrar-se em sua casa, meditar e saber o que está acontecendo com você. Só você é dono disso. Você é capaz de buscar isso. Mas só conseguimos isso com o entendimento. Esse entendimento que Emmanuel fala, em alguns momentos aqui no texto, ele chama a atenção. Nós somos pura energia. E o que estamos fazendo o tempo todo é transitando nessa energia. Eu convivo com essa energia o tempo todo. E tudo que está ao meu redor está aqui na minha mente. Nós somos fonte de energia. E esse contato de integração com o outro, somos nós que causamos. É esse entendimento que precisamos, a partir de hoje, começar a fazer. Buscar a literatura espírita, buscar as próprias experiências, meditar, tentar sentir esse espírito em casa. Eu fiz um caminho
que não significa que vocês tenham que fazer, mas que foi o meu caminho e que eu gostei muito, porque me ajudou a sentir-me espírito. Eu comecei aqui nessa casa e comecei a estudar e fui fazer o curso de passe. Minha experiência na Câmara de Passe foi fantástica. Porque quando começamos a trabalhar na Câmara de Passe, a primeira coisa que a gente aprende é lidar com as nossas próprias energias. Eu só posso ajudar o outro se eu estou bem comigo mesmo. Quem não fez, faça. Faça o curso básico, quem não está fazendo. Eu sei que tem alguns alunos aqui, eu já identifiquei. Mas quem ainda não teve a oportunidade, faça. Busque isso. Não pode vir, assista pela internet. Não torne isso um tormento, mas torne isso uma busca incessante dentro de você. Uma necessidade maior que suplante os conflitos. Porque só vamos resolver os nossos conflitos quando nos percebemos. Porque está nas nossas mãos a solução. Essa capacidade a gente só adquire a partir do momento em que entendemos. Entendimento é conhecimento de si mesmo. Eu me conheço. Eu sei as minhas reações. Eu sei até onde eu posso ir. Eu me protejo. Eu me jogo. Eu sei, eu percebo a minha energia, eu sinto a minha energia. Eu faço meditação, eu sinto a energia circulando na minha mão. É fantástico isso. Mas são experiências únicas. Temos que buscar isso. Santo Agostinho, no livro Confissões, ele fala que quando ele se descobriu e se percebeu como espírito, ele percebeu uma coisa muito interessante. Nós conjugamos aqui no materialismo, porque nós somos materialistas, a matéria suplanta o espírito, e que nós somos espíritos de terceira ordem, porque só o de primeira ordem é que o espírito suplanta a matéria. Aliás, não tem mais necessidade de matéria, já não precisam mais reencarnar, como Santo Agostinho, São Francisco de Assis e Jesus, e vários outros. Mas nós ainda suplantamos. A matéria sobrepõe ao espírito. Por isso o entendimento, por isso o espiritismo cobra esse entendimento. E Santo Agostinho disse que quando ele percebeu que nós, materialistas, conjugamos o verbo no passado, no presente e no futuro. E ele diz, não há tempo. Não há como conjugar passado, presente e futuro. Eu diria que é o presente do passado, que são as memórias, é o presente do presente, que é a ação, que é o agora, que é a atitude. E o presente do futuro, que é o que estamos buscando, que é o que estamos sonhando. Mas a gente não precisa ir para lá. E a gente ainda vê a morte como fora de nós. Se somos espíritos imortais, a morte não existe, é uma renovação. Vida e morte faz parte de um mesmo processo. Como diz aquela música, eu não lembro da cantora agora, é o mesmo, da mesma viagem, faz parte da mesma viagem. São dois lados da mesma viagem. O trem que parte é o mesmo que chega na estação. Nós somos isso, os espíritos são isso. O trem que parte é o mesmo que chega na estação. Porque a vida é eterna, o que se perde é o corpo físico, os aparelhos que a gente precisa para ter as experiências. O Neandertal, como ele não tinha mente desenvolvida, ele não vivia, ele não tinha vida social, ele não desenvolveu isso. A Homo sapiens já desenvolve isso. Então veja, nós estamos evoluindo. Há uma evolução.
E nós estamos num planeta já de regeneração. Há uma necessidade de entendimento, de acelerar isso, de buscar o conhecer a si mesmo. Isso tem sido comentado, falado em palestras, nas aulas. Há essa necessidade dessa compreensão. É chegada a hora de conhecer-se. É esse entendimento que nós estamos falando, é esse entendimento que nós estamos buscando o tempo todo. Precisamos disso. Enquanto ficarmos na busca do fenômeno, nós estamos no externo, querendo ver no outro aquilo que desperta a nossa mente e que não sabe que está dentro de nós. Porque quando a gente quer ver alguém mediunizando, a gente está esquecendo que nós somos espíritos. As casas espíritas hoje já não funcionam mais desse jeito. Eu lembro que alguns anos atrás, eu não sei se em interior ainda existe muito isso, centro espírita era uma mesa branca, onde tinham várias pessoas para mediunizar, e que se dizia assim, vai receber espírito, vai lá, e várias pessoas ficavam sentadas. Eu conheci no interior onde eu morava. Então vejam, isso não existe. Não tem porquê mais. A gente tem que ter a consciência de o que nós estamos fazendo com nossa vida. Como anda a nossa vida? Como andam os meus pensamentos? O meu entendimento? Como pessoa, como ser humano? Cristo disse, eu não vim destruir a lei. Ele veio implementá-la através das ações. Esses são os exemplos que estão aí até hoje. E a gente ainda está vivendo tantos atritos, tanta desarmonia, tanto desamor. O Espiritismo fala de amor. Aqui nessa casa nós temos um slogan muito bonito, que o amor é a força propulsora do universo. É a partir do amor, do sentimento mais puro que temos dentro da gente, de olhar o outro e ver como nosso semelhante, de respeitar o outro. Hoje eu vi uma coisa na internet que eu fiquei indignada. Então, assim, as pessoas não se respeitam mais, não procuram ser atenciosas, não estão nem aí, viver em comunidade. Estão vivendo em comunidade, gente. As comunidades estão crescendo e as pessoas estão sendo cada vez mais individualistas. Você vê em condomínio, tem vaga, tudo marcadinho, um cara chega lá, estaciona com o carro atravessado, ainda acha que é dono da verdade. Ele não pensa que o vizinho dele também vai estacionar. O cara chega aqui na frente, estaciona, tem um carro na frente, ele estaciona com não sei quanto espaço ali, não pensa que outro pode vir e estacionar. Então, ele toma uma vaga de um carro. A gente não está vivendo em comunidade, a gente não está pensando nisso, a gente não está pensando no outro. Entendimento é isso, chegou a hora de se compreender como espírito, a hora de estender a mão, a hora de ajudar, de fazer o movimento, de sair do senso comum, de ver as coisas e ficar falando e se queixando, mas não faz o movimento. Não fazemos o movimento. Criticar é muito fácil. Criticar é bom. A gente critica do governo, critica da sociedade, critica do centro espírita, critica do colega, do vizinho, mas nós estamos fazendo a mesma coisa. Porque quando a gente critica e move a ação para fazer diferente, isso sim é uma verdade que sai de dentro do entendimento de você como ser humano, como espírito, como renovação. Isso é que é uma verdade. Mas nós somos omissos, porque nós criticamos, mas ficamos de braços cruzados. Sabe como é a nossa caridade? Aquela que a gente dá e sai falando o que fez. Porque a nossa necessidade de aplauso. A caridade tem que ser sentida, tem que ser com amor. A gente tem que se mover para ajudar o próximo, independente de se é dinheiro, se é uma situação que você vai resolver, se vai matar a fome, se vai tirar de um desabrigado, não importa. Às vezes uma palavra de conforto. O outro está passando e as pessoas nem percebem. Às vezes você entra no elevador, o cara não te dá bom dia. São esses entendimentos que precisamos começar a mover dentro de nós. O que queremos para a nossa vida?
um mundo melhor? Todo mundo fala isso. Eu quero a paz. Vamos fazer movimento para a paz. Vamos fazer caminhada para a paz. Eu, Thelma, não acredito nisso. A paz é ação, não é um movimento. Fazer uma caminhada para a paz, lindo, aplauso. Mas e depois dessa caminhada, o que se fez para buscar a paz? Quais são as ações que têm sido feitas para isso? O que eu estou fazendo para ajudar que isso exista? Na comunidade em que eu estou, no bairro onde eu moro, no centro espírita que eu frequento. Eu me movimento ou eu chego aqui e só critico? Eu chego aqui no Lar Harmonia, num dia de muito movimento, de muito evento, e fico indignada quando eu vejo o banheiro das mulheres com papel jogado no chão para tudo quanto é lado, sabonete largado, jogado. Gente, e nós estamos num lugar onde as pessoas dizem assim, o espírita são pessoas conscientes, são pessoas boas. Isso é paradigma. Nós estamos frequentando um centro espírita, nos dizemos espíritas, mas não somos praticantes. Porque começa aqui. Eu tenho que começar a olhar aqui. No dia que tem aula, eu saio, às vezes, catando aqui um monte de copo descartável que as pessoas comem e largam aqui. A gente proíbe entrar na sala comendo, até para evitar isso, sujar essas cadeiras. Mas as pessoas largam. Cadê a nossa consciência? Cadê o nosso entendimento? Isso é entendimento. Isso é elevar-se. É isso que nós estamos querendo. O universo está precisando disso. De pessoas que saiam do senso comum, que pensem diferente, que arregassem as mangas e que vá buscar a diferença. Que faça a diferença. Que busque essa diferença. Eu trouxe esse textozinho que está aí atrás, de Allan Kardec, Céu e Inferno. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. A gente morre todos os dias. Nós temos medo da morte. Mas a gente morre todos os dias. Porque a gente se renova todos os dias. A gente morre de amor, a gente morre de raiva, a gente morre, rasga e joga fora os conceitos que a gente não quer mais. A gente se renova todos os dias. E precisamos continuar renovando, precisamos continuar morrendo e matando aquilo que não serve mais. Precisamos rasgar e jogar na lata do lixo velhos conceitos, velhos paradigmas, velhas crenças, que não servem, são travas de mão e impedem o nosso caminhar. Isso nós precisamos fazer. Isso é mudança. Isso é entendimento. Isso é estar aqui dentro de um centro espírita buscando a terceira revelação. Porque o que o espiritismo quer não é que as pessoas venham buscar o apoio, mas sim a compreensão de si mesmo. Porque quando começamos a percebermos como espírito e entender que a reencarnação é processo educativo, e esse processo educativo é um chamado para que possamos rever os nossos conceitos, rever as nossas práticas, as nossas convivências, rever as leis morais. Quando eu estou falando isso, eu me incluo nisso. Porque nós estamos longe ainda de conseguirmos a perfeição, mas a gente der o primeiro passo, parar de criticar e começar a se olhar no espelho e perguntar para si mesmo, o que é que eu estou fazendo para crescer? O que é que eu estou fazendo para melhorar a mim mesma? Não é egoísmo, não. A gente tem que buscar o nosso crescimento. Eu só posso ajudar o outro, eu só posso estender a mão ao outro
quando eu sou dona das minhas capacidades, quando eu sou consciente e praticante. Porque consciente todos nós somos. Mas muitas vezes nos vemos fazendo as coisas que a gente mesmo critica do outro. Então, entendimento é isso. É reservar um tempo para si mesmo. Reservar um tempo para sentir a sua própria energia. Reservar um tempo para se perguntar: mas ao deixar a terra, para onde vamos? Para onde vamos? A vida continua. Encarnar é a oportunidade de viver em sociedade, de diluir os nossos egos, de aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. Porque no mundo espiritual nós vamos ter consciência de tudo isso. De limpar as nossas culpas, porque erramos sim, gente. Mas precisamos lavar essas culpas. Porque a gente precisa, na nossa oração e na nossa conversa com Deus, dizer a Ele: me perdoe, eu sou ignorante. Mas agora que eu tenho consciência, eu quero fazer diferente. Eu converso com Deus assim. Eu digo a Ele: me perdoe, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de saber e de entender quantas coisas eu já fiz que hoje eu tenho consciência e não gostaria de ter feito. Paciência, eu fiz, mas eu não posso me culpar por isso. Porque eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo. Mas entendimento é fazer essa ponte. Não é sair daqui achando que é o último da Babilônia. Não. É pensar: poxa, eu preciso me perdoar. Entender que as coisas que eu já fiz não cabem mais no meu processo de crescimento. Não cabe mais no meu processo de entendimento. Como ser humano, como pessoa que está buscando evoluir. É esse o entendimento. Deus não pune ninguém, as punições são nossas mesmo. Porque a nossa consciência dói. Porque está impregnada as leis morais lá, desde o princípio espiritual. Quando nos tornamos espíritos, nós somos princípio inteligente. Mas o princípio espiritual estava lá, na pedra, dormindo. E nós somos interação o tempo todo. Não existe separação. Nós estamos conectados ao universo a todo instante. Porque nós somos energia. No que nos transformaremos? Ou no que nos transformamos? É uma reflexão forte. Entendimento é refletir. É refletir todos os dias. Um dia só é pouco. Todos os dias. Porque a gente precisa vigiar uma única pessoa. Não o externo, não o outro. Uma única pessoa a gente precisa vigiar e fazer toda a diferença. Sabe quem é? Você mesmo. Eu preciso me vigiar todos os dias. E quando eu vejo, estou eu lá fazendo tudo errado. Nós precisamos estar atento. E é o que Santo Agostinho fala lá no livro Confissões. Perceber esse espírito é estar atento. O entendimento de sentir-se espírito é estar atento a si mesmo. A todo instante. Mas não fazemos isso, é óbvio. A gente se desconecta e fica no material. Mas se tirarmos uma vez por semana para meditar e refletir, já estamos tendo um ganho muito grande. Porque é como fazer uma lavagem. Hoje eu vou parar para limpar a minha mente. Quem eu estou sendo? O que eu estou sendo?
o que o Espiritismo tem me ensinado e o que eu tenho praticado. Eu estou integrada a tudo isso ou desconectada? O nosso adoecimento é a desconexão. Quando você se conecta, você se integra. Não existe o fora, não existe o externo. Tudo está dentro. Essa conexão com o divino, de você, de interação com o todo. Nós somos fluido vital. Quem está fazendo, quem está estudando aqui a ULI sabe. Nosso corpo tem o fluido cósmico universal. Nós estamos conectados com esse universo. Não existe o fora e o dentro. Nós estamos dentro e fora. Como é que é essa conexão com Deus? Como é a sua conexão com Deus? Como é que você sente Deus? Ele está fora? Ele está dentro? Como é essa experiência? Qual é essa sua experiência? Seríamos ainda nós mesmos, ou não mais o seremos, quando fizermos a viagem, porque a gente acha que faremos uma viagem, porque o materialista, ele vê a morte fora dele. E a morte está integrada. Vida e morte não estão separadas. Vida e morte é uma conexão. Porque o espírito é imortal e a vida continua. Então, nós, materialistas, temos essa necessidade de ver a morte fora de nós. Mas a morte não está fora, a morte está dentro. Será para todo sempre ou nunca mais ser? Qual é essa reflexão? Tudo ou nada? Na hora que integra, na hora que você integra isso, na hora que você se percebe de verdade, na hora que você sabe que você é uma conexão, que você não precisa de um espaço para estar em conexão com Deus, de que você não precisa de um aparato, de um amuleto para estar em conexão com Ele, de que você não precisa estar num centro espírita para ver os fenômenos, para entender a sua vida, porque você é o fenômeno. Você é espírito. Quando você consegue perceber-se desse jeito, seu olhar muda. Sua sensação muda. A vida torna-se bem melhor. Viveremos eternamente ou tudo está acabado para sempre? Vale a pena pensarmos em tudo isso. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês sobre entendimento. Uma boa noite, muita paz.